Olá pessoal, bem-vindos aqui ao meu canal. Esse vídeo que eu sinceramente não esperava que fosse fazer tão cedo. Para quem está acompanhando aqui o canal, mas está um pouco por fora do que aconteceu, eu fiz um vídeo sobre o documentário Pátria Educadora do canal Brasil Paralelo e você pode acessar ele aqui no link acima. Nesse vídeo eu fiz um comentário mais orientado à esquerda, já assumidamente antecipando qualquer tipo de crítica que vasculhasse o meu passado, descobrisse essa grande maldade que assombra a minha formação. Então fiz esse comentário mais orientado à esquerda de crítica ao Brasil Paralelo, que é um canal notadamente conservador. E é um documentário sobre a educação pública e privada do Brasil nos últimos anos, bem como explorando qual que é o sentido e para que serve a educação. Pois bem, fiz lá o meu vídeo, né, esperando a meia dúzia de visualizações, ou nem tanto, porque o vídeo tinha 22 minutos de duração, sendo que o meu público tende a assistir por volta de 2, 3 minutos em média, quando muito 4 ou 5. Mas quando foi a minha surpresa, quando aquele foi um dos vídeos mais visualizados do meu canal. Além de visualizações, teve também uma boa minutagem, ou seja, as pessoas pareciam estar assistindo bem o conteúdo, ainda que tenha sido o vídeo que recebeu mais dislikes aqui. Então vinha muita gente do contraditório, ou seja, pessoas que vinham para discordar, para ver a opinião de uma pessoa de esquerda e ver afim se ela tinha os argumentos. E o que se dizia basicamente é que eu não me aprofundei, que eu fiz aquilo, que eu fui leviano, que eu não fundamentei minhas críticas, que eu apresentei pouco domínio do assunto, né? E, enfim, eu não sei o que essas pessoas esperavam, que eu refutasse. Em nenhum momento eu disse que eu ia refutar os pontos do documentário. Era antes um comentário, uma crítica feita assim por cima, de um documentário de 3 horas e meia, que custou não 3, como eu disse, mas 2 milhões de reais. Perdão por ter falado essa cifra errada, uma pessoa ficou absolutamente indignada pelo meu erro. 2 milhões de reais e quase um ano de produção, feito pela equipe ali da produtora Brasil Paralelo. Então o meu vídeo de 20 minutos deveria ter refutado com máxima postura, integral, isenta, né? E com domínio dos conhecimentos para ser levado a sério. Pelo menos essa que foi feita a crítica. E eu fiquei pensando assim, pensando aqui comigo e pensando com uma ajuda aqui, né? Será que eu tenho mesmo a obrigação de fazer isso para ser levado a sério? Será que para as pessoas me ouvirem, para eu ter o direito a levantar a mão e falar, eu tenho que ter um domínio completo do assunto? Não, né? Eu poderia simplesmente levantar essas discórdias, mas se eu quero levantar o debate, se eu quero conversar com as pessoas e elas aparentemente estão dispostas a ouvir, e você aí, né? Eu suponho que você queira ouvir a minha opinião, senão você não teria clicado, vale a pena. Vale a pena nem que for como um exercício intelectual. Então esse vídeo é para firmar esse compromisso. Sim, eu vou estudar, eu vou fundamentar meus argumentos e caso eu me prove errado nos meus estudos, eu vou admitir, vou falar, não, realmente eu pesquisei e descobri que o Brasil Paralelo estava certo e eu errado e leviano em minhas críticas. Então eu vou fundamentar as minhas críticas ao documentário Pátria Educadora, bem como a narrativa colocada ali pelo Brasil Paralelo. Eu assisti também o documentário A Última Cruzada, pelo menos as 2 primeiras partes, e tenho algumas ressalvas em relação à sua produção, à sua visão histórica. Então o que eu pretendo fazer nos próximos vídeos se tiver interesse? Se esse vídeo aqui tiver mais de 1000 visualizações, ou pelo menos estiver perto das visualizações do vídeo anterior, eu sim firmo esse compromisso de que eu vou ir atrás, eu vou pesquisar, não só isso, eu vou me inscrever, eu vou me tornar um membro patriota do Brasil Paralelo. Eu prometo pra vocês, se chegar a 1000 visualizações aqui, se vocês mostrarem interesse, pessoas de direita e de esquerda que seja, eu vou assinar o conteúdo do canal deles, eu vou acompanhar, tem um ciclo de palestras que eles vão lançar semana que vem, eu vou acompanhar cada uma delas e trazer pra vocês a minha visão. Mas é claro, e vocês mais orientados à direita que gostam tanto da questão econômica, vocês precisam entender que os agentes econômicos são agentes auto-interessados, eles só agem segundo estímulos. Se eu não tenho estímulo para ir atrás desse conteúdo, para que eu vou me dar o trabalho de ficar estudando por horas e horas o conteúdo do contraditório? Daquele que está contra a minha opinião, de que eu não tenho tanto interesse assim. Então é isso, se houver estímulo, realmente eu vou atrás. Se não, eu vou deixar essa questão de lado, vou assumir que eu disse o que era necessário e adeus. Mas tá, você veio nesse vídeo e você esperava que eu dissesse alguma coisa de fundamental. Então, para não decepcioná-los, eu vou fazer a minha primeira crítica pontual ao Brasil Paralelo e também ao conteúdo que eles produzem. Não uma crítica ao conteúdo em si, mas ao formato. Então essa é a primeira crítica que eu vou esmiuçar aqui
e vou levantar argumentos que eu espero que sejam aceitos ou não, mas de qualquer forma eles vão estar à mesa, né? Eles vão estar mais clarificados e você não pode me acusar de ser leviano e superficial. A minha primeira crítica ao Brasil Paralelo é que eles são prolixos. Eles dizem um monte de coisa até chegar no ponto final a que eles se destinam. Pode ser que seja uma estratégia de marketing, para deixar as pessoas instigadas para irem cada vez mais atrás e acessarem seus produtos. Por exemplo, o Brasil Paralelo faz esse documentário Pátria Educadora 3 horas e meia e eles não dizem qual que é a proposta deles. Qual que é o prognóstico para o futuro. É só uma visão apocalíptica, deu tudo errado. Mesmo o ministro da Educação, ele aparece lá, ele dá a opinião que cada enxadada é um cadáver que ele encontra no Ministério da Educação, mas ele como político, na pasta, que é o principal objeto do documentário, ele não fala o que ele vai fazer para melhorar. Imagina que você vai no médico e o médico diz: ah, você está doente, mas você não veio aqui antes me consultar comigo. Então é isso, você está doente. E ele não te fala qual remédio ele vai dar. Ele não fala nem que ele não pode fazer, porque seria uma coisa interessante. Ele fala: olha, eu como membro do executivo, mas tem uma burocracia tão fechada, os funcionários concursados, etc. Eu queria ajudar, mas eu não posso. Mas não, passa por cima. E aí, de repente, aparece esse ciclo de palestras que vai trazer alternativas para a autoeducação, prognósticos do governo Bolsonaro, ou seja, tudo aquilo que não estava no documentário agora vai estar acessível a assinantes. Então pode ser que seja uma estratégia de marketing. Se for isso, interessante, mas poxa, 3 horas e meia de documentário e não apresenta uma alternativa? É só a busca pela verdade como coisa abstrata? Então o formato ele é prolixo, desnecessariamente prolixo, e no pior sentido da palavra, daquele que fala, fala, fala e não chega no ponto principal. Outra questão é que ele abre tantos leques que, veja eu vou lá e vou tentar comentar aquele documentário. É muito fácil para uma pessoa que quer defender o Brasil Paralelo chegar para mim e falar: olha, você não falou do ponto X, Y, Z aos 30 minutos da segunda parte do documentário, porque ele abre tantas coisas que é impossível de refutar, e eu sei que muita gente gosta dessa palavra, o documentário como um todo, porque ele fala de tudo, né? Fala até de coisas da Idade Média, Idade Antiga, etc, né? Então veja, essa é a minha primeira crítica. O documentário ele é prolixo na sua linguagem, na escolha dos entrevistados. Tem pessoas lá que não tem nada a dizer ou que tem alguma coisa a dizer em uma parte do documentário, mas na outra fazem comentários absolutamente genéricos. Tem muitas tomadas panorâmicas de edifícios para mostrar aquela coisa imponente. Ele quer transmitir muito mais sentimentos do que informações. Ele quer ser um documentário bonito, mas por dentro ele não mostra tanto conteúdo quanto ele deseja. Há a tentativa de emocionar o telespectador a todo momento, com uma música clássica, todo um levantamento de sensações em direção ao público, e não há nada de fundamentalmente errado em relação a isso, mas se o documentário tem 3 horas e meia, eu acho que ele poderia cortar algumas dessas partes para ele ser um pouquinho mais sintético, mais palatável, né? Eu só consegui assistir o documentário porque eu queria estudá-lo. Agora, uma pessoa que quisesse assisti-lo como entretenimento não conseguiria, e uma pessoa que quisesse se informar também não conseguiria, porque as informações ficam todas jogadas no meio de um discurso muito grande. Então a minha primeira crítica é ao formato. É um formato extremamente prolixo, é cheio de barriga, por assim dizer, coisas que não precisavam estar ali, e as coisas que são essenciais às vezes ficam de fora, tá? Então essa é a primeira crítica que eu coloco em relação ao Brasil Paralelo. Em relação ao aspecto técnico da obra, né, mais isento, que eu acho que as pessoas procuram mais, se você não gosta do meu jeito de falar, se ele é muito debochado, etc., eu vou indicar um vídeo aqui que fala sobre essa questão da barriga e do que eles usam, né? Inclusive a pessoa que fez a crítica gosta dos modelos 3D que eles usam, né? E é uma coisa bonita também, nas aberturas dos documentários, mas eu acrescentaria os modelos 3D que eles usam também como outra parte da barriga. Na Última Cruzada, inclusive, é pior ainda. A tentativa de emocionar o público é quase patética, que é aquela coisa de criar e recriar os heróis históricos. Então, dentro de toda essa prolixidade, como é que a gente pode respeitar eles como construtores de uma narrativa séria? E não apenas como um conteúdo demagógico, só que em vez de orientado à esquerda, orientado à direita. E eles criticam justamente essa educação sentimental, de querer trazer e agradar o aluno, então por que eles ficam tentando trazer e agradar os alunos deles, da mesma forma? Tentar fazer um conteúdo divertido. É só, faz a experiência, vai lá nos comentários do Brasil Paralelo, algumas pessoas vão falar: ah, sim, me informei, agora eu vi a verdade. Algumas pessoas vão falar: não, eu me emocionei, eu fiquei devastado, eu fiquei triste. É a prova de que o conteúdo deles é muitas vezes puramente sentimental e acaba deixando de lado, ou pelo menos em segundo plano, a parte mais teórica. Bom, essa é a minha primeira crítica. Se você tiver interesse em mais delas, se você
consome esse tipo de conteúdo, não deixe de curtir, compartilhar com seus colegas, se inscrever no canal, deixar seu dislike também se não gostou, mas deseja ver mais desses vídeos, nem que seja para me desmentir, para ver constantemente uma pessoa de esquerda tentando provar os seus pontos. E não se preocupe, você não vai dar ibope para ninguém, um canalzinho de 600 inscritos não vai incomodar ninguém. Então, essa coisa de, não posso fortalecer o outro lado, não se preocupe com isso, é só realmente para eu saber onde eu me localizo nessa coisa toda, se há interesse em meus vídeos ou não, se foi apenas um acidente. Bom, meu nome é Luiz, professor de História da Rede Pública Estadual de Ensino, e essas são as minhas credenciais, nada mais do que isso, apenas um professor de História, e eu fico por aqui.